Deus abençoa. Estou aqui em nome de Jesus Cristo para comunicar a palavra do Evangelho. Quero compartilhar um trecho das Escrituras. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Este livro é a profecia de Deus, a palavra de Deus. Mais do que felizes são os que ouvem, guardam, ou seja, ouvem e praticam, porque o tempo está próximo. O tempo está se aproximando, cidade de Goiânia. O dia do Senhor está se aproximando, moradores da terra. Diz que o dia do Senhor ele vem. A Bíblia fala que o dia do Senhor vem, aí vendo como chama de fogo. O dia onde todos os soberbos, todos os ímpios, como palha, serão queimados. E a Bíblia diz assim, que o dia do Senhor ele vem como um relâmpago que parte do ocidente e é avistado no oriente. Será muito em breve. O livro de Colossenses capítulo 1 está escrito no versículo de número 19, ou melhor, versículo de número 20. Versículo 19 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse, e que havendo feito por ele paz pelo sangue de sua cruz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Ou seja, a Bíblia diz assim que foi do agrado do Pai que por meio de Jesus Cristo todas as coisas fossem reconciliadas através dele, através do sangue que foi derramado na cruz. Porquanto se o sangue de Jesus Cristo não fosse derramado na cruz, seria impossível o homem ser reconciliado com Deus. Ou seja, Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, veio buscar salvar aqueles que se haviam perdido. Portanto, ele é a reconciliação. Nós temos a única forma de sermos reconciliados com Deus, tendo paz com Jesus Cristo, obedecendo o Filho dele, porque nós fomos comprados por ele, por um alto preço, para glorificar a Deus através do corpo. Fostes comprados por um alto e bom preço. Por isso vá e glorifique, porém, a Deus. Se Jesus diz, quero ler uma mensagem, também está escrito na carta, ou melhor, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, pois está escrito acerca de uma mensagem, parábola essa que Jesus contou. Jesus vai ilustrar, vai mostrar uma realidade, um destino em que todo ser humano um dia vai ter que encontrar, querendo ou não, estando preparado ou não, porque todos vamos ter que comparecer diante de Deus para prestar contas de todas as ações. Isso é uma certeza quando Jesus, porém, foi ressuscitado dentre os mortos. Ele vai falar assim no livro de Lucas: ora, pois havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um homem, certo mendigo, chamado Lázaro. Este era cheio de chagas e jazia à porta daquele. Ou seja, Lázaro estava cheio de chagas à porta daquele homem rico. E a Bíblia fala que então ele desejava saciar-se com as migalhas e caiu da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber as chagas. Ou seja, Lázaro queria saciar a sua fome com as migalhas do rico. Mas a Bíblia fala que ele não dava nada e não conseguia nada. Ele estava ali, os cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Aqui nós podemos ver
dois homens, um que verdadeiramente serve Deus, outro que serve Deus de forma enganosa, com o coração hipócrita. E nós podemos perceber que nem a pobreza, nem a fome impedia Lázaro de ser uma pessoa fiel e temente a Deus. E nós percebemos que o rico, nem o seu dinheiro o fazia honrar e nem glorificar a Deus. Só que a Bíblia está dizendo que esses dois homens chegaram um momento que desceram ao pó, sepultura, e a Bíblia vai relatar que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Também morreu o rico, e ele foi sepultado, e porém ao inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E porém clamando ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, peça que ele molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui está uma mensagem fiel, que fala claramente sobre o inferno. Não é como os zombadores deste mundo diz que ali vão se bebedar, vão jogar uma partidinha, um baralho. Só que assim a Bíblia está dizendo que ali há um tormento. E esse homem, ele está ali dizendo bem claro: estou em tormento, estou em chama. Ele está dizendo, está ali aproveitando, festejando, mas está dizendo que está em tormento e está pedindo misericórdia. Hoje as pessoas não buscam pela misericórdia, não buscam pelo socorro de Deus. E de uma forma sarcástica debocham e zombam da verdade de Deus com seus escárnios. Mas a Bíblia fala que aquilo que o homem tem semeado, um dia ele vai colher. Aquele que semear na carne ceifará corrupção. Aquele que semear no Espírito também ceifará no Espírito. Um dia vai chegar a hora, todos um dia vão ter que chegar diante de Deus para prestar conta de suas ações, e dali para frente estará numa eternidade. Deus vai te dar uma eternidade, Deus dará a cada um a eternidade, ou seja céu, ou seja inferno, salvação ou condenação. Essa palavra hoje ela anuncia a todos os homens uma verdade. É verdade que existe o céu, mas que também existe o inferno. É verdade que existe uma eternidade de descanso, mas também existe uma eternidade de tormento. É fácil acreditar que o céu é eterno, mas por que uma loucura acreditar que também o tormento será eterno? É porque é fácil acreditar naquilo que é agradável, naquilo que é bom, prazeroso, mas aquilo que te confronta e que te mostra a realidade não é fácil de aceitar. Por isso que luz e trevas não andam junto e Cristo não tem parte com Belial. As pessoas que dizem que o inferno não existe, aqui está a Bíblia que mostra e prova que verdadeiramente esse lugar está te esperando se não houver arrependimento. Para as pessoas que vão dizer que o inferno é aqui na terra, está aqui a palavra de Deus que diz que é uma outra dimensão, uma dimensão eterna e de tormento. Para as pessoas que vão dizer que o inferno é momentâneo, aqui está a palavra do Senhor mostrando em Lucas 16 que o seu tormento nunca acaba. Por isso assim, pensa bem em qual caminho vai trilhar, pensa bem em qual caminho vai escolher, se decida hoje, porque você pode viver bem do jeito que quiser e se sentir bem no pecado, mas quando chegar a hora vai ser a hora da colheita. Quando chegar a última hora vai ser a hora de receber a recompensa de seus feitos. Ali não vai ter como dizer que não sabia, não vai ter como se justificar, não terá como escapar, porque o homem não tem escapatória se não arrependendo enquanto há tempo, se não se voltando a Deus enquanto resta fôlego de vida. Por isso a Escritura, na palavra de Deus Jesus, faz questão de deixar bem claro que existe sim um lugar de castigo para aqueles que são rebeldes a Deus, diante de Deus, que são rebeldes diante da palavra do Senhor dos Exércitos, que não são zelosos para com a verdade, mas antes zelam para com o pecado e têm prazer na iniquidade.
o mundo profano, o mundo imoral, o mundo que ama a iniquidade, que volta ao seu vômito do pecado, se esquecendo que diante do Senhor um dia terá que estar. Assim aconteceu. A Bíblia fala que morreu Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quem que levou o Lázaro? Foram os anjos. Já parou para se perguntar e já se questionou o que está te esperando quando chegar a última hora? Quem vai levar a tua alma? Já parou para pensar quem vai levar a tua alma quando chegar a última hora? Se vai ser o espírito da morte ou se vai ser o anjo? Porque Lázaro foi levado pelo anjo, mas o rico, a Bíblia fala que foi levado para o inferno e ali ergueu os olhos em tormento e começou a pedir misericórdia. Hoje o homem não busca misericórdia porque de fato estão desperdiçando ela, trocando pelo pecado, mas o salário do pecado é a morte. Hoje o mundo não busca salvação porque acha que a vida é para ser aproveitada no pecado e acha que tem que gastar todo o seu tempo na iniquidade, mas está se esquecendo que o salário dos trabalhadores da iniquidade é o lago de fogo e enxofre, aonde não vai ter como escapar porque você escolheu. Mas assim Jesus ele vai dizer que então do inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão, viu Lázaro no seu seio e chamando ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua porque estou em chamas sendo atormentado. Uma coisa nós podemos notar, que quando morreu o rico e morreu Lázaro, não teve missa de sétimo dia. Não tinha. Nunca existiu missa de sétimo dia. Nós podemos notar que quando Lázaro morreu, ele desceu ao pó, à sepultura, ele foi levado para o seio de Abraão. Ele não desceu para o purgatório. O rico também não desceu para o purgatório. A parábola do rico e Lázaro, ela fala sobre o céu e o inferno. Mas o purgatório ele é inexistente dentro de toda a Bíblia Sagrada. Isso nós podemos notar. O que Jesus está contando na parábola do rico e Lázaro é o que espera o homem do outro lado. É o destino da alma, a eternidade, aonde passará o ser humano. E Jesus está falando e está deixando de uma forma bem explícita que o homem, após a morte, ele segue ao juízo. Ou seja, recebe diante de Deus sua sentença. Nós não vemos aqui Lázaro no seio de Abraão, ou melhor, não vemos Lázaro aqui no purgatório. A família do rico, quando ele morreu, não foi fazer missa de sétimo dia. Os amigos e a família de Lázaro não foi fazer missa de sétimo dia. Mas aqui a Bíblia fala que quando morreram, um subiu ao céu e outro desceu diretamente para o inferno. Por que não foi para o purgatório? Se existe purgatório, por que Lázaro e o rico não foi para o purgatório? Se isso existe mesmo, aonde que Jesus está falando sobre o purgatório na Bíblia? Se o purgatório de fato foi criado por Deus, aonde a Bíblia está deixando isso de forma explícita, é porque não existe. Se não existe, não tem por que acreditar em fábula. Para acreditar em fábula, as pessoas elas fazem questão de contornar a situação, de arrumar justificativa, porque de fato é muito melhor você acreditar e romantizar uma mentira que existe um purgatório, porque afinal de contas você vai poder viver pecando e vive pecando. Depois da morte a família faz a missa de sétimo dia e está tudo certo, você vai estar no céu. Essa é uma grande mentira contada nas gerações em que as pessoas acreditaram, porque trocaram a palavra de Deus por fábulas. E Deus não vai tolerar o ser humano trocar a verdade pela mentira, o certo pelo errado. O próprio Deus assim em sua palavra diz: ai daquele que chama porém o certo de errado, e ai daquele que chama o errado de certo. As pessoas chamam a homossexualidade de amor e Deus chama de depravação. As pessoas chamam de bebedice de algo bom e Deus chama isso de algo mal, dizendo que os tais serão lançados no inferno. As pessoas chamam a mentira de verdade e chamam a verdade de mentira, trocando o certo pelo errado.
Isso está escrito aqui em Romanos capítulo 1. Pois mudaram a verdade de Deus e mentiram, honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. O ser humano ele inventa muitas desculpas para não honrar a Deus e nem fazer a vontade de Deus, justificando seus pecados e seus erros. Só que, porém, Jesus fala que nós somos indesculpáveis, injustificáveis pelos nossos feitos, pelas nossas ações ou desculpas. As desculpas do homem não servem de nada. Mas o sangue de Jesus é poderoso para justificar o homem do pecado e regenerar. Porém, aqueles que têm crido, aqueles que têm ouvido a palavra de Deus, se de forma nenhuma se reconciliarem com Cristo, não buscarem a salvação, padecerão. Se de forma nenhuma o ser humano buscar conhecer Deus e obedecer Deus, ele padecerá. Lázaro aqui é um exemplo do homem, que a Bíblia vai mostrar ele em diversos versículos. O homem temente a Deus. O homem temente a Deus, ele inclina seu coração, pois a obedecer Deus, a fazer a vontade de Deus. Só que o homem rico que a Bíblia está dizendo, é o homem que não temeu Deus, é o homem que, conhecendo a vontade de Deus, não buscou praticar a vontade de Deus. É o homem que, sabendo qual é a boa vontade de Deus, ele virou as costas para Deus. Ele escolheu os prazeres da vida. Ele escolheu o que é agradável à sua carne e não o que é agradável a Deus. Por isso Jesus ele fala que existem dois caminhos e o homem deve escolher. Você deve escolher o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da salvação ou o caminho da condenação. Só existem dois caminhos, e um caminho vai levar à condenação e outro caminho vai levar à salvação. Não existe entre esses dois caminhos purgatório, não existe entre esses dois caminhos reencarnação, não existe a mortalidade da alma, que as almas não ficam vagando pela terra, mas a Bíblia diz que após a morte então vem o juízo. Por isso eu creio na Bíblia. Eu sei que as pessoas acham mais fácil escolher uma religião porque eles ficam acomodados, achando que aquilo tudo vai te garantir salvação. Buscando Deus para encher os seus bolsos, buscando Deus para poder fazer as suas vontades, seus caprichos, mas se esquecendo que nós devemos honrar a Deus através do nosso corpo. E que vergonha, as pessoas fazendo negócio, comércio em nome de Deus, feiras típicas, arrecadando roupas e vendendo roupas que eram para ser doadas para os necessitados, estão vendendo. A verdadeira igreja de Laodiceia que vai ser lançada no inferno, porque não teme o nome de Deus e não tem temido o nome do Senhor. Vivemos uma geração que deixou o temor de Deus, uma geração que não teme mais a Deus. Era melhor que nunca tivesse conhecido Deus. Uma geração que vende o nome de Jesus em bazares e feiras típicas. É melhor que essa geração nunca tivesse nascido e nem tivesse conhecido Deus. Isso é uma grande vergonha. Uma vergonha saber que o nome de Jesus está sendo levado ao escárnio. Saber que o nome de Jesus se tornou uma marca, se tornou um negócio, se tornou uma marca de um produto, se tornou uma forma de lucro. Mas só que Jesus, ele derrubou a mesa dos mercadores lá na porta do templo de Jerusalém e disse para não fazer negócio em nome do Pai, porque a casa do Pai é chamada casa de oração, não é lugar de negócio, de vendas. Mas hoje vendem estátuas, vendem promessas. O que mais vende hoje é promessa. Para que Deus vai te abençoar, é o que mais está saindo hoje, é o que mais está tendo demanda hoje. Fala que Deus vai te prosperar. Só que disso nós devemos fugir, porque isso não é evangelho de Cristo. Isso é evangelho segundo os mercenários, segundo o ladrão de João 10. O ladrão de João 10 é o falso pastor que, na verdade, não entrou pela porta da frente, mas usou as ovelhas de Cristo para fazer negócio, para pegar a sua lã, lucrar em cima da gordura e sugam até o sangue. Estamos vivendo o tempo do fim. É a última hora.
E o inferno ele existe. Não é aqui na terra o inferno. O inferno é um lugar de tormento, mas não será o pior castigo. O inferno, segundo a Bíblia, é um lugar de tormento e lago de fogo e enxofre, onde o homem vai ser separado dos seus castigos. Tanto para os falsos cristãos que não obedecem a Deus e não servem Deus de forma verdadeira, mas de forma hipócrita. Tanto para os ímpios que, na verdade, não temem Deus, nem buscam fazer a vontade de Deus, mas antes buscam os seus caprichos. Essa palavra é fiel dizendo em segunda carta de Tessalonicenses, no primeiro versículo, que tanto aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo padecerão a eterna perdição, como aqueles que também não buscam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra diz assim, que certamente o homem vai receber a recompensa do seu erro, porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificou como Deus, mas antes em seus discursos se desvaneceram. A parábola do rico e Lázaro, será que é uma história inventada? Não é uma história inventada. Lázaro existiu, o rico também. Não são personagens imaginários. Não faz sentido Jesus inventar uma história imaginária sem ter nenhum desfecho. Mas antes de Jesus, na sua mensagem, na parábola do rico e Lázaro, está mostrando um destino, está mostrando uma eternidade. Não é uma história para colocar medo, mas Jesus está mostrando uma realidade. Um inferno que é real e que existe, que não é na terra, mas agora, segundo a Bíblia, já há pessoas que sim estão sofrendo a pena, mas as pessoas preferem acreditar que Deus não é assim. Deus certamente não está ligando para algumas coisas, não está se importando, que o pecado é algo impossível do homem abandonar. É assim que as pessoas querem viver, do jeito que Satanás quer, inventando mentiras para o seu coração, escondendo e ocultando seus pecados, dizendo que só basta acreditar em Deus, porque Deus é bom. Deus é bom, mas a sua misericórdia ela dura por um pouco de tempo. Depois da morte vem o juízo e a sua misericórdia não será encontrada depois da morte. Deus é bom, mas as pessoas têm desprezado e rejeitado a sua bondade, não buscando a salvação, mas antes pervertendo-se nos seus caminhos, não crendo na verdade, mas antes se voltando a mentiras e fábulas. Assim a Bíblia vai falar no livro de Lucas, Jesus vai dizer bem claro acerca da mensagem sobre o inferno, sobre a eternidade. Jesus então vai dizer, no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, chamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, agora este é consolado e tu é atormentado. Além disso agora está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele, eu rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão, e Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles se arrependerão, se arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés, se não ouvem os profetas, também não acreditarão ainda que algum morto possa ressuscitar do além. A Bíblia deixa de forma bem clara. As pessoas insistem no erro de dizer que o inferno é aqui na terra. As pessoas insistem no erro de dizer que o inferno não existe. Outros insistem no erro de dizer que o inferno vai ser um lugar legal. Não vai ter graça nenhuma, não vai ter nada de legal no inferno, sendo que o tormento ele será eterno. Você não vai encontrar uma gota de água lá. Na parábola do rico e Lázaro, o rico ele pede uma gota de água e não encontra. O que dirá você vai encontrar cachaça no inferno? As pessoas elas falam isso, mas não sabem o que vão encontrar lá. A Bíblia declara, porém as pessoas não ouvem, não fazem questão, não aceitam como verdade o que está escrito na Bíblia. Preferem inventar mentiras, dizer que ela está errada,
Mas só que assim diz o Senhor: seja Deus o único verdadeiro, todo homem mentiroso. O homem prefere escolher fábulas, acreditar na mentira do que na verdade. É melhor uma verdade aberta do que uma mentira encoberta, um elogio encoberto. Porém assim, lá no inferno ergueu Lázaro, ou melhor, o rico, os olhos, e então, pedindo misericórdia a Abraão, ele falou: pede Lázaro para molhar na água a ponta do dedo e me refresque a língua. Você já imaginou você passar tempos e tempos com sede, ao ponto de desejar uma gota de água e não obter essa gota de água? Agora você imagina você passar um mês querendo uma gota de água e não encontrar essa gota de água em lugar algum. Certamente você não suportaria nem 3 dias, nem 5 dias sem água. Mas aqui a Bíblia fala que o inferno é eterno. As pessoas vão suportar uma eternidade desejando por uma gota de água, não vão encontrar. Aqui na terra as pessoas buscam o que querem. Aqui neste mundo, as pessoas tendo tempo para buscar Deus, elas preferem buscar cachaça. Aqui neste mundo, o povo tendo tempo para buscar Deus, prefere se voltar à iniquidade. Prefere futebol, prefere idolatrar os ídolos da música, cantar música de corno, música de cachaceiro, vivendo assim vergonhice, do que adorar e dar honra ao Senhor, Deus poderoso. O homem tem escolha, ele faz o que quer, mas as consequências elas não estão isentas. Ninguém está isento das consequências. As escolhas geralmente elas tendem a trazer ao homem o seu fruto, mas as pessoas só querem escolher, não querem pensar em consequências, estão vivendo como seres irracionais, entregues ao erro, pensando só no prazer, só no momentâneo, e se esquecendo da conta que vai chegar. A conta é alta para o pecado. O pecado gerou uma conta alta demais para ser paga, de maneira que Jesus pagou a conta, mas as pessoas elas resistem a Jesus Cristo e rejeitam se tornar a Deus, de maneira que não podem pagar os seus pecados. Só que assim a Bíblia vai falar que lá quando o rico chega lá no inferno, ele está pedindo misericórdia, ele está clamando por uma gota de água, ele está pedindo para que um dos mortos possa ser enviado na terra para alertar a sua família para não ir parar também no inferno. Aí Deus começa a lembrar ele: olha lá, lembra? Você não teve tempo, na terra você não escolheu os seus bens, na terra você quis fazer isso e aquilo, você escolheu o mal, você se afastou e apartou do caminho de Deus. A justiça estava ali todos os dias, mas antes escolheu a injustiça. Na terra você escolheu a bebedice, você escolheu o adultério, você escolheu o que era mal diante de Deus. Agora este é salvo, este é consolado, e tu és atormentado. Assim Deus falou para aquele homem. Já imaginou você ter uma conversa dessa parecida com Deus? Deus falar para você: você teve tempo, você teve oportunidade, mas antes desperdiçou, ignorou, foi negligente, agora você é atormentado, e daí você não sai mais. Esse agora está consolado e tu atormentado. Esse recebeu a recompensa daquilo que praticou, e você também agora recebe a recompensa daquilo que praticou. É difícil aceitar que o inferno não é aqui na terra, em um lugar de tormento, mas é uma realidade que a Bíblia diz. Existe um dos livros apócrifos de Paulo, o Apocalipse de Paulo, um livro esse que não fizeram questão de colocar na Bíblia, porque este livro fala muito sobre o inferno. Paulo vai relatar os castigos dos falsos cristãos hipócritas, que adoram a Deus com os lábios, mas na verdade estão cheios de iniquidade. Ele vai dizer e vai relatar acerca dos tormentos que estavam sofrendo, porque não foram fiéis a Deus. Vai mostrar o castigo dos ímpios, e vai mostrar o castigo daqueles que adoram a Deus falsamente e que usam o nome de Deus para barganha e comércio. Só que o mundo está preocupado? Não está não. Um dia de sábado como esse, você passa na porta das igrejas, tudo que sabem fazer é vender, casa de negócio. Prostituíram, se tornou uma meretriz, uma casa de negócio, um comércio, porque é isso que é a igreja brasileira hoje. Ela se tornou um negócio, fizeram do nome de Jesus uma marca, fizeram questão de tornar o nome de Deus um produto a ser comercializado. Por isso que tem CNPJ, porque é empresa. Mas a igreja de Cristo ela só tem um sinal. O sinal dela é
o sangue de Cristo, a qual comprou os eleitos. É o Espírito Santo de Deus, o selo da redenção. A Igreja de Jesus não tem CNPJ, ela não tem placa. Mas, infelizmente, a Laodiceia moderna, ela vende o nome de Jesus, ela faz o nome de Jesus fonte de lucro, uma verdadeira vergonha. Ganham roupas gratuitamente e distribuem gratuitamente aos necessitados. Não, vendem. Tudo hoje é dinheiro. O nome de Deus se tornou negócio. Mas todo falso cristão vai ter a sua parte no inferno. Todo mercenário que faz o nome de Deus barganha vai ter a sua parte no inferno. Todo aquele que busca o seu próprio proveito, se entregando a bebedices, vai ter a sua parte no inferno. Todo homossexual, o adúltero que trai, aquele que está se dando a iniquidade, terá a sua parte no inferno. Todo mentiroso, todo feiticeiro, que troca Jesus por Exu, que troca Jesus por Beelzebu, que troca Jesus por Orixá, troca Jesus por espíritos caídos, enganadores, a tal da Aparecida, uma das piores entidades do país hoje. Esse terá sua parte no lago de fogo e enxofre. Uma das piores entidades desse país hoje não é o Exu, não é o Orixá, é a tal da Aparecida, a qual colocaram como padroeira do Brasil. Uma das piores entidades malignas desse século presente. As pessoas adoram, chama de mãe, fala que ela intercede, que ela cura. O mundo está caminhando para o inferno debaixo da idolatria. Todos os idólatras precisam se arrepender. O mundo precisa se converter a Jesus Cristo e deixar a idolatria. O homem precisa abandonar o seu caminho mau de bebedice e se voltar a Jesus Cristo. Faz a tua escolha. Essa noite muitas pessoas estão correndo o grande risco, o perigo de descer ao abismo, ao inferno. As pessoas estão provocando ao Senhor com as suas iniquidades, com aquilo que é mal, plantando e semeando na carne, e se esquecendo da colheita, se esquecendo da semeadura que vem. A Bíblia fala que o nosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor, bramine e fugindo, buscando a quem possa tragar. Por isso Jesus fala, sejam sóbrios, sejam vigilantes, até a volta de Jesus Cristo, até o dia de se encontrar com Jesus Cristo. Jesus diz, vigiai, orai, para que não sejam levados à tentação e não venham cair na tentação. Mas as pessoas preferem dizer que a carne é fraca e se entregam à tentação. As pessoas preferem dizer que a carne é fraca e que é impossível não pecar. E dizem que isso é liberdade, chamam isso de liberdade, deram um nome moderno para o pecado, é liberdade. Só que a libertinagem te levará à condenação do inferno. Antes o inferno fosse aqui na terra, seria um inferno perfeito e maravilhoso. Só que a terra, segundo a Bíblia, ela vai se tornar em destruição, como está escrito em 2 Pedro, no capítulo 3, este mundo atual que hoje existe, o mesmo que saiu do dilúvio, ele se reserva como um tesouro para destruição, no qual os céus e a terra se passarão com o ardor do fogo, pelo que os elementos ardendo se desfarão. E aí então Jesus, nas nuvens no céu, ele julgará o mundo vai ser julgado, e essa terra vai ser destruída novamente, vai voltar a ser o que era outrora, um lugar vazio e sem nada. E o mundo acreditando que aqui vai ser o inferno, que aqui é o inferno, seria bom, mas não é. O inferno não tem cachaça, o inferno não tem prostituição, o que dirá uma gota de água. No inferno não tem uma gota de água, você não encontra bebedice, embora no inferno estará lotado de beberrões. No inferno você não vai encontrar orgias, você não vai encontrar imoralidades, embora vai estar cheio de imorais e de adúlteros e profanos. Essa mensagem hoje é uma mensagem de despertamento, uma mensagem de alerta, uma mensagem de conscientização, a te levar, examinar, entender qual caminho tem seguido. Agora todos têm uma oportunidade de escolha. A partir de agora você tem uma única oportunidade de escolha, mas a partir do momento que descer ao pó, sepultura, toda essa oportunidade ela acaba, e todo o tempo que Deus te deu, ele será determinado e será julgado, e cada um receberá a sua recompensa. Agora toda pessoa tem a oportunidade de buscar a salvação e encontrar. Já imaginou você se deparar diante do juízo de Deus, você buscar por todos os lados, escapar,
buscar salvar, você se lembrar que teve uma oportunidade, não abraçou essa oportunidade, pois o dia da oportunidade é hoje. Do juízo ninguém vai escapar. As pessoas vão tentar esconder de Deus, vão pedir que os montes caiam sobre eles, vão pedir, ó, pedras caiam sobre nós, mas porém nada disso vai ser encontrado. O inferno não é aqui. A Bíblia está falando em Lucas capítulo 16, que há um grande abismo, dos quais que estão de lá não passam para cá, e nem os de cá podem passar para lá. Ou seja, há um abismo. Esse abismo não é o purgatório, esse abismo é uma separação que separa entre céu e inferno, que separa o mundo dos viventes e o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é o inferno, mas segundo a Bíblia, aquele que está em Jesus Cristo não morre, mas vive. Lázaro, Jesus disse, esse não morre, mas está vivo. E de fato Lázaro estava sendo consolado, estava descansando, mas Jesus o trouxe de volta. Jesus o ressuscitou após o 4º dia. Jesus mostrou que Ele é o Deus, não dos mortos, mas dos vivos, vivificando Lázaro. E assim como Lázaro foi vivificado, tirado dentre os mortos, assim Jesus pode tirar o homem que está vivendo o pecado, da sua morte espiritual. Porque todo aquele que vive no pecado está morto. Como diz a palavra de Deus em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Ou seja, todos que vivem no pecado estão mortos, por isso não conseguem obedecer a Deus, não conseguem se sujeitar a Deus e nem conseguem ter prazer na vontade do Senhor. Levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Se hoje ouve a palavra do Senhor, não seja negligente, mas antes se volte ao Senhor, eis que o tempo está próximo. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra da profecia do xerife. Guarda essas palavras na tábua do seu coração. Esconde essas palavras na tábua do seu coração. Que Deus possa te conceder graça, Deus possa te conceder a misericórdia. Que a mensagem do Evangelho faça em seu coração morada, e não seja apenas um amuleto colocado em cima do painel de um carro ou em cima de um altar na sua casa, mas antes essa palavra seja encontrada no seu coração. Fiéis são essas palavras, dignas de toda aceitação. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.